matar 1000 homens. Uma pequena coisa. Que quando nós começamos a ler o capítulo 13 sobre Sansão, nós se maravilhamos. Eu já ouvi a história de Sansão mesmo quando estava no mundo. Que uau! Grande homem. Já assistimos em novelas Sansão e Dalila. Só que na Bíblia foi mais fundo. A distração conduz à queda do homem. A falta da vigilância conduz à queda. Sansão foi um homem levantado, ungido, fez sucesso, e muito sucesso mesmo. Mas a Bíblia diz que um dia, no capítulo 16, que ele conheceu uma moça de nome Dalila. Um fundo triste mesmo. Sim. Sabe, quando nós chegamos nessa parte, é uma parte chocante. Que eu não desejaria que essa parte estivesse lá. Como é que um homem gigante como aquele, que conseguia arrancar portões de grandes muros, ele carregava sozinho, como uma forma de humilhar os seus inimigos, para ter aquele fim, para passar por aquela situação? Não foi Deus que te colocou naquela situação, ele se colocou naquela situação por causa da sua distração. E por isso eu acredito que nem todas as coisas que estamos a passar, porque Deus nos colocou nesse lugar. Algumas coisas é o resultado das tuas decisões, do teu comportamento. Algumas coisas. A vez que conheceu Dalila, Sansão reparou para aquela moça, viu uma moça bonita, viu uma moça linda. Só que por detrás de Dalila existiam outras identidades. Por detrás de Dalila existiam outras personalidades que usavam. Tá? Eu disse aqui que nem sempre o mal vem com cara de mal. Dalila era uma mulher bonita. E Sansão se apaixonou, se entregou, abriu seu coração. E Dalila começou a investigar Sansão. Porque a vez que Dalila foi incitado pelos filisteus para descobrir a razão da grande força de Sansão. O diabo quer conhecer o teu ponto fraco. Ele tem um ponto fraco esse. Tem um ponto fraco. E ela, por ser Dalila, assim como o diabo, ele sabe que ele era tão mau que se aparecesse pessoalmente, Eva não ia cair, ia resistir por causa da sua imagem. Aqui foi a mesma coisa. Se aparecesse os filisteus de perguntar Sansão, qual é a origem, o segredo da tua força? Ele não ia expor. Mas usou Dalila, uma coisa bonita, que atraía os olhos de Sansão. Sansão se sentiu atraído por Dalila. Ele achei mulher. Só que por detrás de Dalila estava uma grande armadilha contra a vida de Sansão. E Dalila buscou saber de Sansão qual é o segredo da força. Por 3 vezes Sansão lhe mentiu. A 4ª vez que desvendou o coração. Ele disse que nunca passou navalha pela minha cabeça, sou nazireu. Se rapar o meu cabelo, tudo se acabou. Ele expôs as suas fraquezas para Dalila. Ele pensando que era uma amiga, era uma mulher, sendo que por detrás dela, Dalila era apenas uma capa que o diabo estava a usar para a queda de Sansão. Cuidado, algumas coisas que nos fazem desviar, que nos distraem, são somente capas do diabo. O diabo está a usar essa capa linda. O diabo espera. E Sansão caiu. Aleluia. Nós entendemos aqui que a distração é o princípio da queda. A
falta de vigilância é o princípio da queda de qualquer homem na vida. Mas a queda não é o maior problema. É um problema. Não é o maior problema. Se quebrar não é o maior problema. O maior problema é quebrar-se e permanecer quebrado. O maior problema não é a tua queda, mas é permanecer caído. Aleluia. Veja que Israel tinha caído, segundo Deus. Era um vaso quebrado, mas para Deus ainda tinha esperança. Para Deus ainda havia esperança para a restauração dos israelitas. O maior problema não é a queda em si. Mas não estou falando para você se entregar a quedas. Mas não é o maior problema. Querido, o que você faz quando descobre que és um vaso quebrado é o que mais importa. O que você faz quando descobre que estás caído é o que determinará o teu próprio futuro. Segundo o teu entendimento, segundo a tua forma de pensar, a queda pode ser o teu fim ou não. Adão, quando pecou, ele fugiu de Deus. Ele estava determinado que eu prefiro permanecer caído. Só que encontramos algo maravilhoso em Sansão. Sansão, quando se quebrou, não fugiu de Deus. Aleluia. Amém. Estás aqui? O maior problema não é se quebrar, mas permanecer na queda. Eu dei esse exemplo de Adão aqui, Gênesis 3:8. Diz que quando Adão viu a voz de Deus passear no jardim, o que ele fez? Ele fugiu. Porque ele queria permanecer caído. Ai, 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 ai. Aleluia. Ele permaneceu caído. Querido, quando um vaso se quebra, segundo Deus, ainda tem solução. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, você poderia colocar, se confessarmos as nossas quedas, Deus é justo e fiel para nos perdoar e também nos purificar ou nos restaurar. Quando você descobre que alguma coisa não está boa na tua vida, então você tem que decidir: ou vou permanecer assim, ou vou dar um passo diferente. Para Deus existe um convite para todos que se quebrarem. Que se vocês se quebrarem, apenas reconheçam, levantem-se, admitam que vocês realmente caíram, e eu farei algo nas vossas vidas. Aleluia. A Bíblia nos revela claramente que quando Sansão caiu, no final, antes da sua morte, ele reconheceu que ele havia trilhado por um caminho errado. Se você for abrir os Juízes, capítulo 16, versículo 22 até 30, a vezes quando Sansão revelou a sua força, raparam a cabeça, os inimigos vieram e furaram seus olhos, tiraram, arrancaram os olhos e levaram para a sua terra e colocaram no cárcere. E lá ele começava a tirar um moinho. Você está vendo? De um juiz a um prisioneiro dos filisteus. Tem pessoas que Deus não tem todo ser humano. Deus criou-nos como príncipes, mas não temos levado vida de príncipes. O mesmo aconteceu com Sansão. Ele era um juiz, era um príncipe, mas por causa da sua distração ele caiu. Porém, não foi o fim de Sansão. A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. E um dia os inimigos decidiram zombar de Sansão. Às vezes tragam Sansão para nos divertir, para brincar diante de nós. Eles trouxeram Sansão.
é o que o inimigo faz com as pessoas distraídas. Brincam contigo. Tragam só, vamos